Obrigado. Quem é você? Tem que se apresentar. Vou me apresentar, calma. Ah, Não fica aflito. Eu sou Heloísa Guarita, é um prazer estar aqui no It Brands, que é um evento que a gente acompanha há mais de 10 anos. E você ter esse wellness aqui junto com todo mundo e todo mundo que chega também. Então, uma das coisas mais legais do It Brands são as pessoas que chegam com as novas ideias, com os novos conceitos e com novas propostas. Então, eu queria muito que você estivesse aqui, sugeri para a Lu e para a Eva, porque eu acho que você, na voz do Super Dash, que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, pode trazer muita história e muita luz para o que vem pela frente em wellness. Mas antes eu queria que você apresentasse. muito bom. Não só falar que você é o Marcelo, mas eu queria que você contasse um pouco como você chegou até aqui. Por que você chegou até aqui? Mas daí não vai demorar umas 3 horas para contar essa história. Alguém falou, você já sabe se perguntar pro Marcelo? Eu falei, o Marcelo não para de falar. É a coisa mais fácil entrevistar o Marcelo, porque ele não para de falar. Bom, sou Marcelo Loureiro, sou empreendedor desde que eu me conheço por gente, né? Já morei nos Estados Unidos 10 anos, já fiz empresa de aluguel de patinete, já fiz empresa de roupa, empresa de aluguel de bicicleta nos Estados Unidos, marca de suco, né? Trabalhei em concessionária de automóvel, fui dono de balada, Cabral, Sirena, tive a minha cota já. E de 5 anos para cá eu venho buscando depois dos 50, né, a água começa a bater na bunda, sabe assim, a tolerância que o nosso organismo tem para as coisas que a gente fazia quando era mais jovem muda, né? E eu vim aí procurando entender a minha fisiologia, né? E acabei entendendo que a fisiologia ela é uma parte do processo, e que a psicologia, né, também é importante nesse processo, né? O seu processo cognitivo, tudo. E eu entendi essa visão holística, né, do que é saúde, né, que não é só performance física, fisiológica. E nesse processo, eu comecei a tentar virar o CEO da minha saúde, né? Eu gosto de falar isso, que é assim, o CEO não é o expert, mas é aquele que toma decisões, porque a gente hoje em dia tem mania de terceirizar as nossas decisões para um médico, para um guru, para eventuais qualquer fontes externas, sem a gente ter o julgamento próprio. E eu comecei a olhar tudo que tinha no mercado, olhar todas as informações, todos os profissionais, todos os gurus, todas as técnicas e tentar tirar as minhas conclusões e montar o meu quebra-cabeça, né? Porque a saúde ela é muito individualizada, cada um tem uma história, um DNA, uma genética, enfim, um conjunto de epigenética que aconteceu ao longo dos anos, que transformou a sua vida. E isso foi um processo que acabou levando eu a perceber e buscar dados, né, a importância dos dados. E comecei, né, obviamente pelos mais fáceis, que são os dados objetivos, né? Comecei a usar o Whoop, depois usei o Oura Ring, porque eu não estava satisfeito com o resultado do Whoop, mas eu achei que a maneira como eles te apresentam esses dados é super interessante. É muito legal você ver a sua noite de sono, você ver o gráfico do seu batimento cardíaco de uma maneira simples e fácil. Mas nesse processo de aprendizado de virar o CEO da minha saúde, eu conheci muita gente bacana, né? Muitos caras de performance do mercado americano quando eu morei lá, né? E trouxe esses caras para trabalhar comigo, fazerem trabalhos, né, one-on-one comigo, pessoais comigo, para onde eu ia ter o benefício da minha própria saúde e também eu estava aprendendo. E nesse processo eu percebi que toda vez que eu fazia um trabalho com esses caras, que eu buscava performance física, fisiológica, eu tinha que responder questionários no Excel diários, de como estava meu humor, de como estava minha energia, de como estava minha libido, de como estava meu apetite, de como estava meu sentimento de pertencimento, enfim. Né, eu percebi que o dado subjetivo da tua satisfação pessoal com como você está vivendo é tão ou mais importante do que o objetivo, que é o dado do batimento cardíaco, do exame de sangue, do colesterol, enfim. Então nesse processo eu descobri que não tinha ninguém sabendo como tirar das pessoas todo dia como elas se sentem, em várias perguntas. E aí eu fui juntando a mente de empreendedor trabalhando, eu fui juntando as pecinhas e criei um sistema no WhatsApp
de perguntas e respostas diárias, muito simples, muito rápido, que entra na rotina das pessoas e que são dados, que são imputados diariamente pelas pessoas e que viram gráficos e análises como se fossem um device como esses normais. Então daqui a pouco a gente fala de SuperDash. Perfeito. Tem uma parte muito importante que é um autoconhecimento. Sim. Né? Eu acho que não tem como a gente entrar em qualquer análise mais profunda da gente mesmo e percorrer esse caminho que você percorreu de mudança também de muitos tipos de negócios Sim. e empreendedorismos diferentes para chegar até onde você chegou sem ter o autoconhecimento, que é uma coisa básica. Mas o autoconhecimento não é básico, né? E o espaço que a gente dá para o autoconhecimento é um espaço que tem que ser maior normalmente do que a gente deixa ele ocupar. E eu acho que isso é a primeira coisa muito importante. E a gente vai falar daqui a pouco do SuperDash como ferramenta, mas eu acho que tem uma coisa importante que é aonde eu coloco a luz, né, dentro do autoconhecimento. E eu acho que no momento que você coloca a luz no autoconhecimento, você descobre também suas fraquezas ou aonde de fato você quer e precisa ir. Né? Então, antes de falar de disciplina, que é o nosso tema aqui, eu queria falar dessa consciência, que eu acho que é uma coisa importante. Né? A disciplina é uma palavra que ela vem com um peso e eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de liberdade. Mas antes da disciplina e antes da liberdade, acho que tem a consciência. Eu queria que você falasse um pouco sobre consciência, que eu acho que é um tema nada básico. Então, eu na minha jornada, né, de descobrimento, começou com performance. Né? 50 anos, eu queria continuar treinando e performando como eu treinei e performei a vida inteira. O que é performance para você? Performance, exatamente. Essa que foi a grande descoberta. Porque eu achava que performance era só questão física, performance física. E aí eu contratei um americano, um treinador, e a primeira coisa que ele me perguntou, quando eu falei, não, mas eu quero continuar treinando e não me machucar, porque eu quero estar forte, né, para os próximos anos. Ele falou, mas para quê? Né? Eu não sabia responder. Eu percebi que eu não sabia o porquê que eu queria performance. Se era vaidade, se era porque eu vinha repetindo um padrão de comportamento que já vinha há anos acontecendo na minha vida, se era medo de mudança, eu não sabia por quê. E aí foi muito interessante que a palavra performance para mim mudou de patamar. Ela saiu de ser simplesmente performance física e passou a ser, o que é performance? Performance é ser um bom pai, um bom marido, ficar menos nervoso, né, ser um bom amigo, ajudar as pessoas. Então, para mim, performance hoje é uma coisa muito mais ampla do que a performance física, mas foi pela performance física que começou. E eu acho muito interessante isso, Elo, porque as pessoas que são atletas, elas tendem a ter um autoconhecimento melhor, porque elas estão percebendo o corpo com mais frequência. Então eu acho que a academia, o treinamento, o esporte é uma porta de entrada muito boa para o autoconhecimento. Exato, e talvez seja um estado, né? Um caminho de você ter um estado físico para você conseguir ter um estado, desenvolver seu estado emocional, que eu acho que é Sim, importante. Porque você começa a perceber que tem mais coisas além do físico. Pô, mas eu estou treinando tão bem, mas por que eu não estou conseguindo ir bem na prova? Porque está na tua cabeça, estão em outros lugares as respostas. Tem uma frase do Joe Dispenza que eu gosto muito, né? A gente é meio fã dele, mas que é where you put your intention is where you put your energy. Né? Então, onde você coloca de fato o seu olhar de intenção é onde você vai colocar a sua energia, né? Eu queria que você falasse então de disciplina consciente, que eu acho que é um pouco da mistura dessas duas coisas. Um ponto que eu achei que foi super interessante para mim, que até antes da gente falar de disciplina, na descoberta do autoconhecimento, foi que eu entrei num processo de solitude que foi fundamental para mim. Porque eu vinha trabalhando nos últimos 30 anos em escritórios compartilhados, aquela estratégia de startup, de todo mundo trabalhar junto na mesma sala. E durante a pandemia eu aluguei um espaço fora da minha casa e eu fiz uma academia e um home office para mim. Eu conheci, quem quiser conhecer, é muito maravilhoso. É a Cave, né, que a gente brinca. A Cave com todos os equipamentos mais maravilhosos. E aí, a única coisa que não dá vontade é de trabalhar quando você entra. Mas você sabe, então, né, mas ali eu consegui uma coisa que eu não tinha antes, que era paz e tempo para mim mesmo. E essa foi a grande descoberta, porque
Nos outros lugares, sua atenção está sendo sempre puxada para todos os lugares. Você não tem tempo de refletir. Então ali, na minha cave, eu consegui refletir e pensar e ter tempo. Coisas raríssimas hoje em dia. Então acho que no processo de autoconhecimento, as pessoas precisam aprender a ficar sozinhas. Ficar sozinhas não quer dizer solidão. Quer dizer saber dar espaço para si próprio. Para você poder se observar. Exato. Com cuidado, né? Enfim. Bom, você vai falar de disciplina, mas só puxando isso que você falou, que eu acho que é uma coisa... Eu estou indo do fim agora para voltar. O Super 10 te faz perguntas, né? E que você pode fazer as suas próprias ou você responder as perguntas que é sugerida no Super 10. Sim. E eu acho que a evolução das perguntas, pelo menos para mim, eu estou usando, né, desde o, sei lá, faz 2 anos já, a evolução de você perguntar coisas físicas, que é um pouco disso daqui, versus você questionar estados emocionais ou, Sim. Por exemplo, quanto que eu dei meu tempo, ou gastei meu tempo, ou usei meu tempo para pensar, para ficar com amigos, para ficar com a família, o quanto eu me diverti. São questões muito mais emocionais e subjetivas do que as físicas. Do que as questões físicas, né? Eu acho que isso é muito importante, porque você falou da solitude, o tempo de você conseguir ficar, parar para pensar, para a criatividade, né? Tem palestras hoje enormes sobre ser criativo. E eu acho que essa criatividade vem do silêncio, vem de você Sim. se conhecer, e é um espaço que você deixa. Mas eu acho que são perguntas hoje que estão dentro da performance, é isso que eu queria falar, assim. E eu acho que requer disciplina também. Então fala um pouco de disciplina consciente, que eu acho que é o nosso tema aqui, para não... A disciplina, ela é muitas vezes mal vista, né? Porque ela é uma palavra, como você falou, pesada, ela requer sacrifício. Né? Porque ela, de alguma forma, ela restringe alguma coisa no curto prazo, né? Mas a parte que entra o consciente é na hora que você entende o porquê você precisa fazer aquilo. E na hora que você entende o porquê você tem que fazer, a disciplina ela não é mais esforço, ela vira caminho, ela vira um facilitador para aquilo acontecer. Né? Então, para mim, né, a disciplina, ela liberta, ela te dá foco e energia para você direcionar as suas atitudes para onde você quer chegar. Né? Eu acho que a disciplina consciente, ela é o autocontrole com clareza, porque a clareza, ela vem da consciência, né? daquele gap entre o estímulo e a reação que você pensa, ali você tem a clareza e aí você decide ter a disciplina, fazer uma escolha. Né? Essa escolha é muito importante porque a gente está tão distraído hoje em dia, né? Você falou de intenção, eu falo de atenção. Né? O Super 10 é uma ferramenta de atenção. Ele traz a tua atenção justamente para provocar a intenção. Né? Para você poder todo dia se lembrar do que é importante para você. Né? Então eu acho que a disciplina consciente é esse caminho, né, entre a autorreflexão e a clareza, para alinhar as suas atitudes. E que eu acho que essa frase que veio depois, né, que é a liberdade. Né? A disciplina gera a liberdade, de você conseguir de fato sentir que na verdade você fez o que você tinha que fazer. Né? No mínimo para você passar o resto do seu dia podendo fazer o que você quer, porque o que você devia fazer, onde você botou a intenção ou você botou a atitude já está sendo feito. Né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa liberdade de novo, que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a liberdade para mim ela é muito interessante. Né? As pessoas elas veem disciplina como obrigação. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que dormir cedo. Eu já penso diferente. Quando eu entendo que quando eu durmo cedo, eu acordo com mais energia. Quando eu acordo cedo, eu tenho mais tempo. Quando eu como direito, eu tenho mais saúde. E quando eu treino, eu tenho mais força, energia, tempo, saúde e força, isso é liberdade. Né? Então, se você pensar, a disciplina te ajuda até a reduzir o estresse. Por que ela ajuda a reduzir o estresse? Porque ela tira o que não é essencial. Né? É um processo de eliminação. A gente vive num universo hoje de adição.
É tudo mais. E eu acho que sucesso e disciplina é um processo de subtração. É você tirar aquilo que não importa mais para você e deixar o foco só naquilo que realmente importa. Mas para isso tem um aprendizado, né? E precisa aprender a dizer não. E as pessoas hoje têm uma dificuldade em dizer não. Então... eu acho que não é o dizer não e estar consciente do que você precisa dizer não. Né? Porque eu acho que tem um ciclo vicioso e não virtuoso que é onde normalmente a gente se perde. Né? Que eu não sei exatamente o caminho que eu tenho que ir e aí eu não tenho um caminho que me dá a sensação de bem-estar. Né? Não é claro, não é consciente quais são os meus caminhos. E então eu queria que você falasse um pouco do Super Dash, como ele ajuda a gente ter atenção no que de fato importa no dia a dia. Porque eu acho que esse foi, só como usuária, né? As minhas perguntas sempre foram muito incomodativas. Elas começaram com coisas normais, fiz atividade física de 0 a 10, estou bem, no intestino tá bom, meu sono tá bom. E ao longo do tempo eu fui colocando perguntas muito mais provocativas. Em lugares onde de fato são minhas fraquezas. Né? Então são perguntas que são duras. Elas são duras quando eu viajo, elas são duras. Né? E essa disciplina, na verdade, incomodativa, ela é muito boa. Porque aí você sai daquele lugar de se dar 10 para ir para as coisas que de fato você precisa alcançar. Sim. Né? Assim como, e você, eu acho que você, com toda a disciplina que você tem, você fala muito isso, eu vejo para as turmas aí, grupos que a gente está, não tem importância se por um período eu não estiver fazendo, ou naquele período eu quero me dar esse respiro, porque eu acho que isso também é bom. Mas quando eu tenho uma rotina e eu coloco esse desafio e eu posso medir isso no meu dia a dia, é muito libertador mesmo, né? O que a gente descobriu no Super Dash, na verdade, quando eu criei, eu não sabia, né? Aconteceu que a minha intuição acabou estando na direção certa, é que a gente trabalha com um princípio que chama o poder da observação. Né? Chama Hawthorne Effect, que diz que um objeto, se for observado, muda de comportamento simplesmente pelo fato de estar sendo observado. Então, nesse caso, você é o observador de si próprio. Então, todo dia, quando você responde uma pergunta, eu vou dar um exemplo básico aqui, mesmo que seja do estágio inicial. Você está no modo avançado, vamos chamar assim, né? No estágio inicial, você vai perguntar para a pessoa, o Super Dash vai vir com uma pergunta para você de 0 a 10, como foi o seu sono de ontem para hoje. Aí você vai pensar, raciocinar para dar uma nota. Falar, o que aconteceu na noite passada? Putz, dormi pouco porque eu fiquei na televisão até tarde, ou no celular, ou levantei no meio da noite, meu sono é fragmentado, e você vai dar uma nota. Na hora que você deu aquela nota, né, que demora 5 segundos para você fazer essa operação, você fez uma micro-reflexão e você entendeu a nuance que te causou aquela noite boa ou aquela noite ruim. Né? Então, esse poder da observação repetido diariamente, porque consciência é um músculo, você tem que trabalhar ela, repetido consistentemente, provoca mudança. Então a gente descobriu que fazendo as perguntas diárias, as pessoas que tinham compromisso e consistência, elas estavam vendo transformação na vida delas. Elas estavam vendo por quê? Porque elas conseguiram enxergar o que não estava óbvio para elas. Elas queriam emagrecer, por exemplo, só que elas queriam que acontecesse por obra do Espírito Santo, porque o médico fosse dar a canetinha mágica, enfim. Mas do momento que a pessoa observa e ela entende que, putz, a responsabilidade está do meu lado. Sou eu o responsável por mim mesmo, eu sou o CEO da minha vida, eu tenho que tomar atitude. Então as pessoas começaram a tomar atitude. Então o Super Dash, ele traz a sua atenção para o seu momento presente, no que você fez no dia anterior, e você já cria a sua intenção para o dia à sua frente. E com isso você vai transformando a sua vida. E eu acho que essa transformação é que vai te pulando de degrau. Né? Isso daqui está bem resolvido, eu vou para o próximo. Sim. Na verdade é um pouco isso. Né? Eu acho que todo mundo quer mudar de degrau. Né? Eu acho que essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Vocês estão fazendo as coisas que vocês querem fazer? Ou vocês querem mudar de degrau, mudar de patamar? Porque às vezes as pessoas estão estacionadas, distraídas, porque tem as questões sociais, os dogmas, as questões culturais. Está tudo bom,
mas está bom de verdade ou você pode melhorar? Né? Porque é a questão da medicina tradicional. Se eu for no meu médico tradicional, ele vai falar, Marcelo, você está ótimo, vai para casa que você não tem nada de doença. Mas quando eu vou para a medicina mais moderna de otimização, o cara fala, olha Marcelo, você está com 75% do seu potencial, dá para chegar em 85, 90. Se você diminuir o açúcar, se você diminuir o álcool, se você melhorar o seu sono, você vai ter um ganho de energia que não é mais performance aí, é energia vital. Claro. É energia de você estar produzindo, querendo evoluir. Eu acho que essa sensação é isso que me move. Eu sou movido por essa energia de estar querendo construir, querendo fazer. Eu estou na minha 13ª empresa, né? Então, assim, estou 58 anos sendo founder de novo de uma startup pequenininha, que é o SuperDash, é pequenininho. Tem eu, um amigo me ajudando, mais 3 pessoas. Putz, amigo, né? Exatamente. Então, assim, estamos aqui para se divertir no processo, né? Então, e aprender, e evoluir. Obrigada, né, por dar essa nossa oportunidade da gente evoluir junto. Obrigado você pelo convite. Mas eu queria falar outra coisa. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, e eu acho que fica muito claro no SuperDash, a gente falou um pouquinho aqui, mas eu queria falar para você deixar isso bem claro. Quanto que a gente usa os gadgets, né? Cada um tem os seus, aí hoje tem muitas funcionalidades de tipo de gadgets versus SuperDash. Né, o que é uma informação versus a outra? Eu acho isso muito legal. Como eu disse, eu comecei a minha jornada, eu comprei o Whoop há 4 anos atrás. Eu estou há 1.600 dias usando essa pulseira. Então eu entendo, eu posso dizer que eu entendo desse assunto. Só o Marcelo para saber a quantidade de dias que ele está usando, não é possível. Então, mas o que aconteceu? Depois de 6 meses usando o Whoop, eu comecei a discordar de como ele dizia que eu estava. Então eu tinha acordado cansado e ele falava, não, mas você está ótimo, hoje é o dia de performar. Né? Ou ao contrário, eu acordava ótimo e ele falava, não, olha, acho que hoje é um dia de você ficar quieto. Aí eu falei, eu vou comprar o Oura Ring, né? Porque aí eu vou botar um contra o outro. E aí foi libertador, porque eu falei, quando eu uso um só, eu fico influenciado pelo resultado. É impossível a pessoa acordar de manhã e ver que o resultado do relógio dela diz que ela está mal e aquilo não ficar no psicológico. Então hoje, quando o meu resultado aqui diz que está mal, o outro diz que eu estou bem. Aí eu faço o quê? Eu acredito em qual? Eu tenho que escolher em qual que eu vou acreditar, o Oura ou o Whoop? Não, eu escolhi acreditar em mim mesmo. Então a função do SuperDash é desenvolver uma coisa que a neurociência chama de interocepção, que é a capacidade da pessoa se escutar, se perceber, que é uma capacidade que a gente perdeu, a gente terceirizou para os devices. E a minha ideia é trazer essa atenção de volta para dentro da gente. Porque há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente se baseava pela intuição, pelo nosso feeling. Hoje o nosso feeling é irrelevante. A gente vê o que o device está falando baseado em um dado que é o seu batimento cardíaco. Então ele é impreciso, mas é muito bacana. Ele te dá algumas informações legais, como o batimento cardíaco em descanso, ele pega muito bem, o horário que você foi dormir, o horário que você acordou e quantas vezes você levantou da noite. Eu uso ele para isso, senão eu já tinha jogado fora. Mas eu acho que tem valor a ferramenta, eu só acho que ela não tem valor sozinha. Foi por isso que eu criei o SuperDash, para ser um complemento. A próxima fase do SuperDash agora é a gente integrar com os devices, onde você vai poder comparar o resultado do seu device e calibrar a sua percepção com o que o device está te dizendo. E eu acho bom isso. Eu, por exemplo, acompanhando várias coisas que eu fui fazendo, eu descobri que meu sistema parasimpático está completamente super estressado, né? E talvez só na percepção, porque a gente vive muito num high, eu não perceberia, né? O quanto ele estava, na verdade, um desbalanceamento de simpático e parasimpático. Então, frequência cardíaca super alta o tempo inteiro, com HRV lá baixíssimo, e eu, tipo, animada, tudo acontecendo. E, de repente, essa sensação de você estar disposta, energética, não necessariamente você está calibrada onde você tem que estar, né? Então, eu tive algumas percepções relacionadas a uso de gadgets ao mesmo tempo. Onde que está batendo cansaço? Onde que está o desânimo? E eu acho que o uso junto das coisas é muito legal, né? Porque, na verdade, a partir daí eu tomei a consciência. Eu acho que isso que é legal da consciência.
né? E a partir da consciência você consegue fazer um trabalho mais legal de disciplina, um trabalho focado e escolher as melhores perguntas por Super Dash ou para onde você quer colocar a sua vida. Né? O subjetivo, né? Porque a consciência, o que a consciência é? Ela é a sua capacidade de perceber a sua experiência subjetiva. Né? A consciência ela pega o que você faz, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Né? Esses são os dados subjetivos da sua vida que não estão dentro dos devices. Exato. Né? Então, eu acho que eles são complementares, eu vejo valor no complemento e foi por isso que eu construí o Super Dash, primeiro pela percepção subjetiva das pessoas, porque eu acho que não tem ninguém fazendo isso da forma simples, né? Porque assim, somente sendo simples, em 1 minuto por dia eu vou conseguir tirar de você como você se sente em vários aspectos da sua vida, inclusive emocionais, de sua percepção, porque se for complexo, um aplicativo que você abaixa, então eu fiz no WhatsApp, onde está todo mundo já, em 1 minuto a pessoa coloca ali os dados subjetivos e essa informação que eu brinco, né, que é o seu 1 minuto de input, te dá um universo de output, de conclusões e consciência e análise e correlações enorme. O que você teve de resultados muito expressivos para você falar assim, os principais resultados nesse tempo que já existe? Bom, eu tenho pessoas, né, assim, que deram depoimentos significativos, né, no site do superdash.me, eu tenho lá uns 30 depoimentos de pessoas que eu nem conheço, que nem vi na minha vida, mas se ofereceram a dar depoimentos dizendo, olha, eu parei de tomar remédio, eu comecei a prestar atenção, mudou a minha vida. Né? Na minha vida, algumas coisas aconteceram. Primeiro, eu praticamente zerei o álcool. Segundo, eu sou viciado em açúcar, né? Então, assim, foi uma luta para eu conseguir diminuir açúcar, mas quando eu comecei a prestar atenção diariamente, e você sabe que a minha família é da família da minha esposa do interior, cultura de pudim, brigadeiro, né? Cerveja nada de cerveja. Enfim, então assim, eu chego lá, é sempre aquela mesa de aperitivo, e eu tenho que virar as costas e ir embora, eu tenho que me controlar. Mas eu consegui diminuir o meu consumo de açúcar em 1 ano e meio, 75%. E onde é que eu sinto a diferença? Na energia. Então eu bebo menos, eu como menos açúcar, eu estou dormindo melhor e eu comecei a meditar mais. Mas você não ficou mais chato, né? Ah, eu fiquei mais chato. Minha mulher, certeza que ela me acha um mala, né? Mas é o seguinte, tudo tem um preço na vida. E o meu objetivo, a minha meta não é ser o cara mais legal do mundo. A minha meta é eu me sentir bem. Se eu estiver me sentindo bem, eu posso até ser o cara mais legal do mundo. Mas para agradar aos outros, não me sentir bem, não dá. Então eu aprendi que a prioridade tem que ser eu me sentir bem. E para eu me sentir bem, eu preciso dormir bem. E para eu dormir bem, exigiu uma série de coisas, né, que eu chamo que me ajudam a proteger o meu sono. E diminuir o açúcar é uma delas. Meditar, ler, né, antes de dormir, desligar o celular 8h30 e começar a ler um livro físico, são coisas que me ajudam a atingir meu objetivo. Por quê? Meu objetivo é acordar no dia seguinte com energia, para poder encarar o dia à frente com muita, né, disposição. Né? E para isso eu tenho que fazer, né, algumas estratégias. E uma delas é ser um mala. Conta aí quem quiser baixar o Super Dash para usar, como que vocês estão... A gente está aqui com um standzinho Night Brands, fomos convidados pela Lu, muito obrigado por você, me convidou para o evento. E nós estamos oferecendo 30 dias grátis para quem quiser se cadastrar até domingo durante o evento. Né? Tem 30 dias grátis, é só se registrar ali e começar a usar. E daqui a 30 dias, se decidir que faz sentido na sua vida, a assinatura mensal custa R$14,90. É menos de 50 centavos por dia. Certo? Muito bom. Quer falar mais alguma coisinha? Acabou nosso tempo aqui, mas eu acho que disciplina, né, não é... Você pode fazer uma rápida trajetória do Cabral, entendeu? E do Sirena até aqui, rapidamente. Então, acho que é exatamente isso. Eu acho que eu acabei virando essa pessoa mais obstinada com saúde, porque eu gastei um pouco a minha saúde. Mas eu gastei na época certa, na época que você tinha saúde para vender, né? Pelo menos as coisas estavam na época certa, né? Cabral, Sirena foram uma década e pouco de exagero. Sucesso também, né? Sucesso, mas o sucesso naquela época era adicionar coisas na panela, né? Hoje a minha visão de sucesso é tirar coisas da panela, né? Cada vez diminuir a quantidade de panelas no fogo, porque eu hoje sou um cara que consigo me manter num nível de estresse baixo, porque eu tenho menos panelas no fogo que eu tinha quando eu queria dominar o mundo.
Né? Hoje eu quero muito menos Só coisa. para acabar, você mandou essa semana esse podcast que você fez, né? Sim. E eu adorei aquela frase dele, que fala, se você não tiver, o que você tiver de problema fisiológico, você tira da frente. Uhum. Tirando isso da frente, você pode chegar em qualquer lugar. Sem dúvida. Ele Eu chama de acho que isso performance anchor. As pessoas colocam muitas barreiras, né? As pessoas, eu digo, nós seres humanos. É normal colocar muitas barreiras para chegar onde você tem que chegar. O que você quer chegar, né? Então eu achei muito clara essa frase. Tirando os problemas fisiológicos, você conseguir tirar eles da frente, o resto você não tem barreira. Mas basicamente é você enxergar, ter clareza e saber que você precisa tirar ele da sua frente. Que o responsável por tirar o problema da sua frente é você. Você vai significa que você vai buscar ajuda com um, com o outro. Se não resolver, você vai buscar essa ajuda aonde for. Mas você precisa ser o responsável para tirar isso da sua vida. Porque quando você remove isso, né, a vida flui. Né? Enfim, eu acho que disciplina não é controle, disciplina é poder. Né? Disciplina liberta. Eu sou fã de disciplina, mesmo que seja um pouco mala. Né? Não, mas tudo bem, alguém tem que dar a regra, né? É isso. Má, obrigada você. por a gente estar aqui, super gostoso, recheado Valeu. aqui de amigos e de wellness em todos os sentidos. Obrigado. Obrigada, adorei. Beijo. Valeu. Obrigada, gente, obrigada.